Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é compartilhar sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso que de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o Reflexão e Vida Devocional. Aqui você aprende um pouco mais da Palavra de Deus, aqui você tem a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, inclusive, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. É importante que você se inscreva e que você também ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também você deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende a relevância desse vídeo e o torna visível a mais pessoas. Então, quando você deixa o seu like, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Mas você pode também agora, e eu preciso que você agora compartilhe esse link nas suas redes sociais. Porque você pode ser um missionário, uma missionária, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas, simplesmente compartilhando esse link nas suas redes sociais. Então, o meu pedido agora é para que você compartilhe esse link aí no status do seu WhatsApp, que você compartilhe esse link nos grupos que você participa e que você compartilhe esse link com pelo menos 5 a 10 contatos aí no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra de Deus nessa manhã, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. E a palavra do Senhor nos diz assim: Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te procuram. E Jesus lhes respondeu: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois para isso foi que eu vim. Foi então por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Veja, nós temos várias lições para aprender nesse texto. É por isso que é muito importante lermos a Bíblia Sagrada. Você possivelmente tem a Bíblia aí na sua casa. Se você não tiver na sua casa, você pode instalar um aplicativo aí no seu celular. Eu tenho certeza que você tem um celular. Você pode instalar um aplicativo gratuito da Bíblia no seu celular e você pode ler a palavra de Deus diariamente. Olha quantas lições nós vamos aprender nessa manhã a partir desses versículos que nós acabamos de ler. Jesus, ele sai da sinagoga. Ontem nós falamos do momento que Jesus entrou na sinagoga, estava ensinando na sinagoga, ensinando com autoridade, e a maneira como ele ensinava despertou o interesse das pessoas. Falamos também do momento em que Jesus curou um homem endemoniado que estava ali naquela sinagoga.
E as pessoas reconheceram também a autoridade de Jesus sobre os demônios. E agora nós vemos Jesus indo para a casa de Pedro. E ali Jesus encontra a sogra de Pedro doente. Informam a Jesus que a sogra de Pedro estava doente. E Jesus então foi até ela. Ela estava com uma febre muito forte. E Jesus pegou na mão daquela mulher e ela se levantou e foi curada daquela febre. Ela ficou curada daquela enfermidade, daquilo que causava aquela febre. Mas olha uma coisa interessante, o versículo de número 30 diz assim: a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo é que falaram a respeito daquela mulher para Jesus. Quantas pessoas que você conhece que estão doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas que você não fala dessas pessoas para Jesus, você não fala sobre essas pessoas para Jesus? De que maneira eu posso falar sobre essas pessoas para Jesus? Através da oração, a oração intercessória. Você pode colocar essas pessoas diante de Deus. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades. De repente, pessoas que estão enfermas fisicamente, outras que estão enfermas emocionalmente ou enfermas espiritualmente, pessoas que estão passando por crise no casamento, pessoas que estão passando por dificuldade de relacionamento com os filhos, irmãos que não se falam, pessoas no seu local de trabalho que estão precisando de uma intervenção de Deus. Você pode ser um intercessor, você pode colocar essas pessoas diante de Deus em oração, você pode orar por elas, você pode orar com elas. O que você não pode é ficar de braços cruzados e nada fazer. Quando Jesus entra na casa de Pedro, imediatamente aquelas pessoas vão até Jesus e falam que a sogra de Pedro estava doente, estava de cama. E então o versículo 31 diz que Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e ela começou a servi-lo. Olha só, Jesus se aproximou daquela mulher. Jesus se importou com aquela mulher. Jesus, ele se importa com cada ser humano. Jesus, ele se aproxima de nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos socorre. Ele estende a sua mão para nós. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Eu não sei, de repente, é você que está me ouvindo nessa manhã que está enfermo. De repente, enfermo fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, ou você está passando por alguma crise no seu relacionamento, ou alguma outra dificuldade, eu não sei qual é. Mas talvez seja você que esteja precisando de um toque de Jesus, de uma intervenção de Jesus, de um milagre de Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus, ele pode ir ao seu encontro. Jesus pode estender a mão para você. Jesus pode restaurar a sua vida. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode realizar o milagre que você precisa. Então, Jesus é aquele que vem ao nosso encontro. Jesus é aquele que vem ao encontro da nossa necessidade. Jesus é aquele que transforma a nossa realidade. Jesus muda a nossa situação. Jesus cura a enfermidade. Jesus transforma aquele que precisa de uma transformação. Jesus restaura aquele que está caído. Jesus levanta aquele que está abatido. Jesus tem poder para intervir na sua vida e para mudar a sua história. Jesus tomou aquela mulher pela mão, a levantou e ela ficou curada. A febre a deixou e ela começou a servi-los. E olha que coisa interessante nós aprendemos aqui com a sogra de Pedro. Ela não foi aquele tipo de pessoa que simplesmente recebeu o milagre de Jesus, recebeu uma bênção de Jesus e pronto. Nós vemos naquela mulher uma disposição para servi-lo. E aquela disposição de servi-los era reflexo da sua gratidão. Nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Há pessoas que buscam a Deus, pedem uma bênção, pedem um milagre, pedem uma intervenção de Deus e Deus abençoa, Deus restaura, Deus cura, Deus liberta, mas depois que a pessoa recebe a bênção, simplesmente se esquece de Deus. Dão as costas para Deus. Veja, aquela mulher, ela passou a servi-los com uma atitude de gratidão por aquilo que Jesus havia feito por ela.
Será que você tem um coração grato? Será que você reconhece aquilo que Deus já tem feito na sua vida? Será que você tem se colocado à disposição para servir também a Deus? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua reação diante daquilo que Deus tem feito na sua vida? Eu tenho certeza que Deus já tem te abençoado. Eu tenho certeza que Deus já tem realizado grandes coisas na sua vida e que se você parasse para contar, você se surpreenderia diante de tanta coisa que Ele já tem feito na sua vida. Portanto, aquela mulher passou a servi-los como uma atitude de gratidão pela bênção que ela havia recebido de Jesus. Então, a notícia correu pela cidade e as pessoas levaram muitos enfermos, muitos endemoniados. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus realizou vários milagres ali naquele lugar. Mas há um detalhe muito interessante nesse texto que está no versículo de número 35. Versículo de número 35 diz que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Queridos, Jesus era o Filho de Deus. Jesus tinha poder para realizar milagres. Jesus tinha poder para curar enfermos, para libertar cativos. Mas uma coisa que Jesus não abria mão era do seu momento de comunhão com o Pai, do seu momento de oração. A oração fazia parte da agenda de Jesus. Não havia nada que pudesse impedir Jesus de ter o seu momento de oração com o Pai. Eu imagino que o dia de Jesus era muito corrido, muitas pessoas para atender, muitas pessoas para socorrer. Jesus então saía de madrugada para falar com o Pai, para ter o seu momento com o Pai. Sabe, queridos, quando nós realmente queremos, não há desculpa. Quando nós realmente estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, não há desculpas. Ah, mas é porque o meu dia é muito corrido, é muita coisa para fazer. Busca de madrugada. Se coloca diante de Deus no momento em que você sabe que não vai ser interrompido. Busque a Deus, ainda que seja nas madrugadas. Busque a Deus, ainda que seja sozinho. O texto diz que Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Ele não chamou, naquele momento ele não chamou os discípulos, ele não chamou outras pessoas, ele simplesmente se levantou e foi a um lugar deserto, a um lugar tranquilo, onde ele pudesse ali orar. Talvez você esteja vivendo em meio a tantos barulhos, a tantas inquietações, a tantas interferências, e o que esteja precisando é você sair um pouco para um lugar tranquilo, para um lugar calmo, se desconectar de tudo aquilo que te impede de ter um momento de comunhão com o Pai. Talvez o que esteja precisando é você se desconectar um pouco do seu celular, da sua TV, do seu computador. Talvez o que você esteja precisando é se desconectar de amizades ou de companhias que estão minando o seu relacionamento com Deus, minando a sua fé e te afastando de Deus. Você não pode abrir mão, nós não podemos abrir mão do nosso momento com Deus, do nosso momento de relacionamento com o Senhor, de oração ao Pai. Nós não podemos abrir mão. Por mais que já conheçamos o Senhor, por mais que já conheçamos a sua palavra, mas nós precisamos ter o nosso momento de oração com Ele. E a oração não é para informar Deus do que está acontecendo conosco, porque Deus já sabe. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós nutrimos o nosso relacionamento com Ele, nós fortalecemos o nosso relacionamento com Ele. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor é o meu Deus, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós somos fortalecidos na nossa alma, nós somos fortalecidos na nossa fé. Quando nós buscamos ao Senhor em oração, nós nos sentimos reanimados pelo Senhor. Jesus, de madrugada, ainda bem escuro, se levantou, saiu e foi para um lugar deserto e ali começou a orar. Olha, querido, nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Não é orar só em meio a multidões, não é orar só em meio a outras pessoas, é orar também a sós com Deus. É ter o nosso particular com Deus,
É ter aquele momento em que nós podemos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração e dizer para Deus tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos incomoda. Nós precisamos ter nosso momento de oração ao Senhor. E aí o texto diz que Simão e os seus companheiros saíram para procurar Jesus, e quando encontraram Jesus, disseram: olha, estão todos te procurando, sentiram a sua falta. Sentiram a sua falta. E o versículo 38 diz assim, que Jesus lhes respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus havia realizado muitos milagres ali. Jesus havia curado enfermos, Jesus havia libertado cativos, mas Jesus disse que ele precisava ir a outros lugares. Ele não estava preocupado em receber fama, aplausos ou honras humanas. A preocupação de Jesus, o propósito de Jesus, o compromisso de Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele sabia que Deus o havia enviado para pregar. Para pregar o quê? A mensagem de arrependimento, como nós já falamos aqui essa semana. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. Esse era o compromisso de Jesus, anunciar a palavra, até porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem de Cristo Jesus. Então, para que as pessoas creiam em Jesus, para que as pessoas se convertam a Jesus, elas precisam ouvir falar sobre Jesus. É necessário que nós preguemos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele diz assim: como é que as pessoas vão crer naquele de quem não ouviram falar? É necessário que preguemos. É necessário que falemos de Jesus para as pessoas. Portanto, nós precisamos, assim como Jesus, anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação, as boas notícias de salvação em Cristo Jesus. Portanto, caminhando aqui para o final da nossa reflexão de hoje, eu te convido a olhar para Jesus e a se espelhar em Jesus. Jesus se importava com as pessoas, Jesus ia em direção às pessoas, Jesus supria a necessidade das pessoas, Jesus buscava pregar a palavra de Deus para as pessoas, mas Jesus também buscava ter o seu momento a sós com Deus. Jesus tinha uma vida de oração. A oração fazia parte do estilo de vida de Jesus. A oração fazia parte da agenda de Jesus. Que você possa também ter a oração como parte da sua agenda, como parte da sua vida, como algo necessário na sua caminhada com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira, que Deus fortaleça a sua vida, a sua casa, os seus negócios, e que essa quinta-feira seja uma quinta-feira de muitas bênçãos sobre a sua vida, sobretudo a bênção da comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.